Fala aí, nação tricolor! Infelizmente, meu São Paulo perdeu novamente, agora jogando fora de casa contra o Flamengo por 2-0. E nessa quarta-feira, o tricolor já volta a campo novamente, agora também jogando fora de casa contra o Red Bull Bragantino. Então vamos ver as últimas notícias do São Paulo e em breve eu estou de volta, falando sobre os próximos jogos e minha visão sobre o jogo do São Paulo. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Flamengo 2, São Paulo 0. São Paulo volta da Copa do Mundo de Clubes, voltando e volta o Crespo e voltam com derrota. 2-0 para o Flamengo. Vamos combinar, sem grandes dificuldades, poderia ter sido mais. O Rafael fez algumas boas defesas lá, até tomar o segundo gol bem no finalzinho. Primeiro gol, curioso, né? Luiz Araújo, ex-São Paulo, fez o gol de São Paulo. O Luiz Araújo é um dos, sei lá quantos mil jogadores que São Paulo liquidou, são jogadores da sua base, lá atrás ainda, uma dessas 1000 administrações tenebrosas do São Paulo. E acho que aí a gente vai debater aqui o jogo, as escolhas do Crespo na sua estreia, por que o Oscar jogou daquele jeito naquela posição, né? E o André Silva. Enfim, vamos debater todo mundo aí, tudo. E acho que a gente volta das férias não, da pausa da Copa do Mundo com a mesma sensação, pelo menos é a minha. A luta do São Paulo é uma só, é para não cair. Não é Zubeldia, Crespo, Guardiola, Klopp, é a luta do São Paulo, para não cair, seja o time que for, seja o treinador que for. É esse aí, essa é a briga do São Paulo. E acho que hoje a diferença entre um time e outro, né, ficou escancarada, né? Parecia um time grande contra um time pequeno jogando, sobretudo no primeiro tempo, né? O São Paulo ficou com a bola, né? No primeiro tempo. Então estamos aqui, estamos de volta. Arnaldo, vamos lá. Gostou, adorou, deu pro gasto, não gostou ou foi um lixo? Salve, Tirone, salve, galera. Bem-vindos todos de volta. Estávamos aqui saudosos do debate. Foi um lixo. Eu sigo apavorado. Acho que hoje foi uma volta desastrosa do São Paulo aos campos, em que pese o nível do time, o Maracanã com quase 70 mil pessoas, nível do adversário, mas foi muito ruim. Mas eu acho que ao menos vamos ter aqui um espaço para a gente debater agora coisas sem grande contaminação, como estava sendo as nossas conversas nesse ano, né? Porque eu acho que agora com o novo treinador fica mais fácil a gente falar sobre os problemas do São Paulo que vão além do treinador, né? Que podem passar pelos jogadores, pelo elenco, pela questão do comando, pela qualidade do trabalho. Então, hoje não foi o treinador anterior que escalou o time no 5-4-1, sem jogadores da base. Não foi o treinador anterior que colocou o Oscar de costas ou o André Silva sozinho. Não foi o antigo treinador que morreu com 2 substituições, né? Então, não tem mais o sofá na sala, ou o bode na sala, né? Agora nós estamos em outra. Nós vamos discutir, sim, o Crespo, as estratégias do primeiro confronto, as opções dele, mas a gente tem que mergulhar bem nas questões do time do São Paulo, que é o time do São Paulo que vai ter que tirar o time, a equipe do descenso, né? E é um ano muito preocupante, já estou falando desde o ano passado, porque o São Paulo tem um time fraco, dos mais fracos do Campeonato Brasileiro. E mais, não vai mudar a sua política de investimento. Então a tendência é que o time continue fraco. E aí vai precisar de muita concentração, foco, sobretudo nas partidas em casa agora, para, de fato, não correr risco de rebaixamento, coisa que ele já está correndo desde a primeira rodada, desde que empatou com o Sport em casa. Muito bem, rapaziada. Vamos começar a trocar figurinha. Como disse o Arnaldo, né? Acho que agora vivemos um outro momento. Não está mais contaminado com o problema é o Zubeldia, o problema é o 4-2-4, o problema é o ponta, o problema é a base, o problema é isso aqui. Os problemas estão aí. E a gente tem que debater essas questões. Eu já digo de antemão, se a torcida do São Paulo não abraçar esse time em casa, se a diretoria do São Paulo não baixar preço de ingresso e não entender que a briga é essa, aí realmente vai ficar pior ainda. Pior ainda do que está. A situação para mim, é bem ruim, bem difícil, concordo com o Arnaldo. Sem os jogadores
nas suas melhores, seus principais jogadores com possibilidade de jogar, por exemplo, o Lucas, né, que está com uma contusão infinita e não volta nunca mais, sem o Oscar em forma e sendo escalado de uma melhor maneira, sem esses caras aí não vai dar. Aí vai ser isso aí que a gente está vendo, né? Com um único lateral, só o Cedric, e por aí vai. A gente vai... E sem a torcida do São Paulo apoiando, eu acho que vai ficar bem difícil. Acho que agora caiu. Talvez se tem alguma coisa boa, e claro que é uma ironia nessa história toda, é que talvez caia a ficha. Moçada, nossa briga não é pelo título, não. Nossa briga é outra. Né? Estamos aí apertando o cinto, vamos apertar o cinto. Então vamos sobreviver nesse ano, que deve ser isso que o São Paulo tem que fazer. Isso talvez envolva opções nas competições que o São Paulo tem pela frente. Sim, sobretudo em relação à Copa do Brasil, né? Nem que seja, exatamente. Guilherme Fúmio, André Silva é uma parede, não segura um absurdo. Eu achei que ele jogou mal, mas também jogou sozinho, né? O São Paulo tentando, não é a dele, né? Se você achar que ele vai fazer a parede e como faz o Caleri, ele não vai fazer. Ele não é esse jogador, para mim, na minha opinião, mas achei que de qualquer forma ele também foi mal, o time inteiro também. Ainda mais sem companhia, né, Tironi? Sim, ainda mais sem companhia, sozinho, não tinha uma dupla com ele, né? No caso. E o Dineno não entrou nem isso não entendi, sinceramente, nem o time perdendo. Enfim. Pois vamos lá. Pablo Doni, final do ano apenas um time nunca terá caído no Brasileiro. Estou triste. KKK, 200 milhões para comprar jogador ou um rebaixamento misterioso, diz aqui o Pablo Doni. Não tem dinheiro, meu amigo. Como diria o Márcio Braga, que foi presidente do Flamengo, acabou o dinheiro, não tem dinheiro. Essa é uma questão, né, Tironi? Porque o Corinthians, para não cair, arrebentou o cofre o ano passado. O São Paulo não dá pinta de fazer isso, né? Agora, não dá pinta, pelo menos algumas outras coisas vão ter que ser adotadas, porque senão é aquilo. Hoje o Sport tem orçamento maior para contratar na janela que o São Paulo. Bruno Pantaleão, grande evolução tática do time, deve ser uma ironia. Claro que o problema era o Zubeldia, tá resolvido, agora é torcer para não cair. Obrigado, cornetas que chutaram o técnico, diz o Bruno Pantaleão. Na verdade, algumas coisas que... Bruno, rapidinho, só... A gente falou um pouco na abertura, mas assim, é uma página virada, o Zubeldia já foi embora, a galera não queria ele, foi embora e tal, e aconteceu. Eu acho que o Crespo deverá, pelo menos a tentativa é que ele seja um frescor novo, uma novidade, alguma coisa diferente, pelo menos vai tentar unir a torcida. Claro que, para mim também estava claro que o problema não era ele, não era o Zubeldia, enfim, tanto que a gente viu hoje o que foi o São Paulo. Mas, aquela coisa, né, para você tentar resolver um problema, não adianta ficar remoendo as coisas que já passaram, né, é o tenista, né, não adianta você ficar remoendo o ponto que você já perdeu, agora tem que ir para frente, é o que tem que fazer. Fala, Arnaldo. Não, o que eu acho, Rony, é que assim, qualquer troca de técnico, ela implica algumas situações, um tempo, né? Que a gente fala do tempo. Isso faz algumas coisas óbvias para a gente que acompanha o time todos os dias não serem tão óbvias para o treinador que entrou, você entende? Sim. É assim qualquer troca. E não é porque o Crespo dirigiu o São Paulo lá atrás que ele hoje... O Crespo não está acompanhando o São Paulo todos os dias, os jogos. A base, o Oscar de segundo volante, o Alisson de primeiro, você entende? Sim. Ele não tem, para ele também é uma página em branco. Isso é difícil no meio da temporada. Não é a melhor coisa trocar técnico. O que a gente entendia é que aquele jogo com o Vasco, o ambiente era tal depois daquele jogo que não adiantava nada manter o técnico. Por conta, qualquer coisa que o antigo técnico fizesse nessa partida, se perdesse do Flamengo do mesmo jeito, ia ser considerado, iam querer a troca do técnico depois de uma derrota para o Flamengo. Então, tinha chegado naquele nível de esgarçamento. Agora, insisto, algumas coisas para nós óbvias em relação a esse time do São Paulo ainda não são óbvias para o treinador. Espero que logo ele encontre minimamente um caminho. O que eu estranhei hoje, além da escalação e tudo mais, acho que a gente pode discutir, não funcionou mesmo em nenhum momento, foi alguns jogadores importantes, os poucos do banco, terem ficado no banco e nem entrado durante o jogo. Sobretudo o Dineno, atacante quando você está perdendo, um atacante de área, e também o Wendel, né, cara? Porque o Wendel, em tese, no esquema com 3 zagueiros, seria um ala, mas o Wendel, cara...
deve treinar muito mal mesmo, né? Ah, o essa setor... foi uma discussão que nem existiu ao longo da semana, né? Todo mundo já sabia que ia ser o Enzo, que nem jogou mal, se matou como sempre, né? E o Flamengo, eu acho que o Flamengo teve muitos problemas, né? Na semana, teve problemas, a questão do Pedro, a questão das ausências no meio de campo, os dois laterais esquerdos que saíram machucados durante o jogo. E, cara, o Flamengo sobrou no jogo. Acho que o Wesley fez uma partida, o lado direito, com o Wesley e o Luiz Araújo, sobrou em cima do esquema do São Paulo. O Enzo sobrecarregado e não tem muita marcação ali na hora do gol do Luiz Araújo, depois de 1000 milagres do Rafael. Ele conclui com uma facilidade imensa, sem nenhuma marcação, né? Thiago, normal perder para o líder do campeonato, ainda mais sendo esse Flamengo na casa dele. O maior problema é que perdemos jogos fáceis e não temos mais espaço para perder. Thiago, vai ter que achar vitórias aí para não cair. Crash, hoje a melhor escalação é o 4-3-1-2, mais ou menos como o Corinthians jogou ano passado. 3 volantes, o Oscar livre para criar e uma dupla de ataque. Eu gosto. O que você acha? Era a ideia, né? Era a primeira ideia. Era Alisson, Marcos Antônio. Descobri que o Luciano estava suspenso. Mas isso não ia tirar a lentidão completa do time, porque os alas do São Paulo... Mas acho que talvez o São Paulo pudesse ficar um pouco mais com a bola, vai. Se fosse isso. Sim, porque o Oscar estaria de frente e o Luciano segura a bola. Mas, vamos combinar, velocidade não teria nesse time, né? Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E infelizmente, né, o Tricolor perdeu pelo Brasileirão, jogando fora de casa contra o Flamengo por 2-0. O São Paulo foi a campo com Rafael no gol, na esquerda Enzo Dias e na direita Cédric, com a linha de 3 zagueiros, Sabino, Arboleda e Alan Franco, e mais 3 volantes, Pablo Maia, Marcos Antônio e Alisson, e na frente André Silva e Oscar. Eu até entendo, né, galera, o São Paulo jogar fora de casa contra o Flamengo com 3 zagueiros, mas 3 volantes também é demais, né, galera? Na minha visão, o Crespo poderia ter tirado um volante e colocar o Oscar como terceiro homem de meio campo e colocar mais um homem na frente, né, o Ferreirinha ou o Dineno, por exemplo. Até porque os laterais do São Paulo, o Zala, né, não sobe muito, nem o Cédric de um lado e nem o Enzo Dias do outro. E que nem eu venho falando aqui nos últimos vídeos, eu vejo a maioria dos torcedores e muitos comentaristas falando que 3 zagueiros é vida, que é um excelente esquema do São Paulo, que não sei o que, mas eu não concordo totalmente. O São Paulo jogando fora de casa, né, contra o Flamengo e o Bragantino, eu até entendo, mas já pensou, né, mais para frente o São Paulo jogando em casa contra o Atlético Paranaense ou contra um Vitória da vida, que o time vem para se defender e o São Paulo em campo, né, jogando com 3 zagueiros, 3 volantes, não faz sentido nenhum, né, galera? Até porque a própria torcida ia criticar muito até o próprio treinador. Até porque o Crespo chegou agora, vai ter tempo ainda para se adaptar, mas o São Paulo não pode começar a correr o risco de cair para uma segunda divisão, nem ficar perto ali da zona de rebaixamento, né, galera? E agora vamos ver as notas do público para os jogadores, né, nessa derrota para o Flamengo. O Rafael, que na minha visão foi o melhor da equipe do São Paulo, fez no mínimo 2 grandes defesas e salvou o São Paulo de tomar uma goleada. Por isso teve uma nota de 6,7. O Alan Franco teve uma nota de 4,8. O Arboleda, que na minha visão foi o melhor zagueiro do São Paulo em campo, teve uma nota de 5,4. O Sabino, que fez um péssimo jogo, teve uma nota de 1,4. O Cédric, que mais uma vez não jogou muito bem, né, galera? O Cédric como ala fica mais difícil, até porque ele não sobe muito. O Alisson também não fez uma grande partida e teve uma nota de 3. O Marcos Antônio teve uma nota de 2,5. O Ferreirinha, que entrou no segundo tempo, tentou fazer algumas jogadas e sem sucesso, teve uma nota de 3,5. E o Pablo Maia teve uma nota de 2,6. Então o trio de volantes do São Paulo não fez um bom jogo. O Bobadilha, né, que entrou no segundo tempo, teve uma nota de 3. O Oscar, que jogou como segundo homem de ataque, teve uma nota de 2. Também não fez um bom jogo o Oscar. E o Enzo Dias
teve uma nota de 3,7, mas que nem eu já falei, né, galera? Tanto o Cedric na direita, quanto o Enzo Dias na esquerda jogando como ala, eles não sobem muito. Então, se o Crespo continuar jogando com esse esquema de 3 zagueiros, era muito importante, né, o São Paulo ter um ala mais ofensivo. E o André Silva teve uma nota de 1, até porque nesse sistema de 3 zagueiros, é muito importante o centroavante segurar a bola lá na frente, coisa que o André Silva, pelo jeito, não consegue fazer, como o Calleri fazia, né, galera? E o Rian Francisco, que entrou no segundo tempo, teve uma nota de 5,3. E o Hernan Crespo, a estreia do Crespo, ele teve uma nota de 1,9. Muito porque o São Paulo recuou muito o time, né, galera? Com 3 zagueiros e 3 volantes. Então vamos ver nos próximos jogos se o São Paulo fica um pouco mais ofensivo. E mesmo após mais uma derrota, o São Paulo vai ter uma sequência pesada pelo Brasileirão. Nessa quarta-feira, dia 16, vai jogar fora de casa novamente, agora contra o Red Bull Bragantino. No sábado, dia 19, vai jogar em casa contra o Corinthians. No dia 24, vai jogar fora de casa contra o Juventude. No dia 27, vai jogar em casa contra o Fluminense. Depois vai ter oitavas de final de Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense e oitavas de final de Libertadores contra o Atlético Nacional. E após fechar com Gonzalo Tapia, atacante do River Plate, o São Paulo segue no mercado em busca de reforço. Mais um lateral direito, até porque o Igor Vinícius foi para o Santos, o jovem Mike sofreu uma lesão e o Ferrarese, que vinha sendo improvisado na lateral, voltou a ser zagueiro. Então, com isso, o São Paulo conta apenas com o Cedric e com alguns garotos da base para a posição. E na minha visão, o São Paulo tem que buscar um lateral mais ofensivo. O Crespo também quer mais um zagueiro, até porque o Juan Tressoldi foi devolvido para o Sassuolo. E no momento, o São Paulo conta com Arboleda, com Alan Franco, com Ferrarese e com Sabino, mas como ele vai utilizar, né, o sistema com 3 zagueiros, ia ficar apenas um no banco de reservas. Então vamos ver, né, galera, se nos próximos jogos o São Paulo mostra evolução, até porque atravessando essa grave crise financeira, não pode começar a correr o risco de cair para uma segunda divisão. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, e até a próxima!